Boa noite a todos. Boa noite. Eita! Beleza. Nós sempre rogamos a Deus que continue nos abençoando na noite de hoje, que possamos sair daqui logo mais fortalecidos para a prática do bem, do amor ao próximo, e com aquela sensação sempre nova e sempre boa de quem pôde aprender um pouco mais. Qualquer acréscimo nós já consideramos de boa valia. Quero agradecer também o convite do Movimento Espírita de Mossoró, mas eu trouxe um bocado de enviados aqui de Natal, viu? Estou vendo aqui que tem... Eu fiz uma divulgação lá para ver se a gente lotava. E o pessoal, vamos lá tudo, porque, né? E graças a Deus parece que estão tudo ali, por ali, naquele movimento ali. Pensa que eu não já vi, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria estar aqui sempre em Mossoró. Nós participamos, apesar da nossa pouquíssima idade, nós participamos do início todo desse movimento. São 27 semanas, né? As 10 primeiras, pelo menos, a gente rondou por aqui, e nós nunca nos afastamos tanto assim do movimento de Mossoró. Graças a Deus, é sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui revendo a turma toda. Bom, pessoal, hoje nós temos um tema muito interessante, muito do dia a dia, muito do nosso cotidiano, aliás, de todos os dias, né? E está muito bem inserido no contexto da influência dos Espíritos em nossas vidas. Vocês devem ter escutado ontem com a nossa irmã Sandra, que mediante a questão 459, que é logo depois da sequência dessas questões 400 das de hoje, nós sabemos que os Espíritos, via de regra, nos controlam, né? Através de 1000 sutilezas, uma delas nós vamos ver hoje, nós somos conduzidos ao mistério, ao destino, ou à situação que os Espíritos, afinal de contas, querem que chegamos. Quem está assistindo a novela das 6? Ninguém? A audiência está maior? Que coisa sensata. Pois é, lá em casa você quer uma intriga, vai falar com o papai no horário da novela, você puxa 2 conversas, ele aumenta o volume ao máximo da televisão, pronto, a conversa se acaba, e ele está fascinado por esses assuntos de espiritualidade, que são antigos, né? A gente já fala de tanto tempo que a gente fala desses assuntos do mundo espiritual, de reencarnação, há um certo lirismo. Quando coloca o romance no meio, aí fica bom. Aí todo mundo quer ver, quer assistir, quer curtir. Quem é que não quer reencontrar uma alma gêmea, né? Espetáculo. Você vê aquela pessoa cujos olhos vão faiscar mais do que o normal. Você vai ver todo mundo, mas aquela pessoa vai dar como a gente diz no sertão, uma açouga, né? Vai dar aquele chama. Aí você vai dizer, opa, aquele ali tem um olhar diferente de onde foi que eu vi isso, por que aquilo me afetou, e é um assunto de reencarnação, né? A gente não precisa, por isso que a doutrina espírita é assim, é natural, é fácil, e a gente rapidamente aprende, porque não veio com tanta sofisticação como muita gente imagina. Muito bem, então hoje nós temos que tratar dessa questão do sono e dos sonhos. Vamos começar pela história do sono. É interessante que todos os compêndios que tratam dos dois assuntos, a gente vê uma tendência natural da ciência mais estabelecida, falar mais de sono. E quando chega no sonho, muitas vezes eles consideram o sonho uma excrescência, como se fosse assim um efeito colateral de dormir, né? Não tratam o sonho com a mesma rigidez científica com que é tratado o sono. Mas a gente vai ver já que as coisas são muito misturadas e não deveriam ter esse distrato como a ciência faz. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo passar daqui a tecnologia de Francimar. Nada. Desceu o alcance, Francimar, eu chego aí. Tchan! Qual das luzes que tem que apagar? Vamos bater uma saudade do umbral para quem gosta. Apagar aqui metade dos... Deixa eu ficar aqui vendo acesso aqui do seu ladinho. Lindo cabelo, tá? Sensacional. Próximo, apague tudo e depois vem acendendo. E o medo? Será que ninguém está vendo esse homem dormindo aqui? Não? Só o vulto?
E agora? Ah, muito bem. Nós não aguentamos sem dormir, né? É uma necessidade natural do ser humano dormir, e dormir de todo jeito, né? Peguei essas figurinhas aqui, porque eu nunca gosto de trazer figurinha, mas esse ano eu vou levar umas figurinhas. Então a gente vê aqui, ó, a turma aqui dormir tudinho uns por cima dos outros. Deve ter sido depois de uma balada, né? Depois de uma festa. A gente vê os meninos tudo dormindo assim, nesses acampamentos que às vezes até pagam para isso, nesses períodos de carnaval e tudo, né? Aí o pessoal aluga, 30 pessoas alugam um quartinho, e a turma depois da festa dorme desse jeito aqui. Ninguém sabe quem é quem, não é? Mas pronto, isso aqui eu tirei lá na nossa empresa. Um rapaz sumiu, eu digo, cadê esse homem? Quando fui atrás, já estava ele dormindo em cima das pedras. Eu não consegui tirar a foto dele. No outro dia ele dorme com uma chinela havaiana passada no rosto, sentindo aquele cheiro, né? Anestésico. Mas hoje nesse dia ele estava sem o chinelo, e eu procurei a foto que eu tirei com ele com o chinelo passado aqui e não achei. Mas vejam que não tem nada de conforto aqui, né? O tijolo aqui é uma pedra e tal. Aqui tem um outro rapaz também, a foto não pegou direito, mas ele colocou o bebezinho aqui na cama, e ele está aqui deitado no chão como um bom pai, né? Que o pai que é pai dá o mais macio para o filho, né? Mas todos dois dormiram. E ele, veja que ele dormiu legal. Quem é pai aqui sabe. A gente, quando dorme com um filho, a gente tem que dormir do jeito que, se ele cair, cai por cima da gente, né? Ou então você encosta a cama na parede e faz aquela paredona com o seu próprio corpo, e pode roncar à vontade. E aqui tem um bebezinho, né, que também dormiu, como bem entendeu. Deve ter gastado a bateria correndo para lá e para cá, porque esses meninos vêm faltando só duas coisas: o botão de volume e o botão liga e desliga. Pronto. Se tivesse essas duas coisas, a criança seria... Eu acho que só seria um problema que a gente ia desligar e ia esquecer de ligar a criança. Esse menino tem 3 dias que meu filho está desligado, ó, me lembrei agora. Então está aqui o bichinho arriado. Agora eu passo o próximo, quer ver se eu não passo? Aham. Para cá. Olha. Então, Francimar, por que a mulher está cortando a cabeça do povo do lado de lá, né? A mulher que estava dormindo do lado de lá, acho que é só no projetor, no projetor. Olha, não disse? Está ótimo. Então dormiu. Tem gente que precisa de um verdadeiro ritual para dormir, né? Eu sou fã desses filmes americanos que o pessoal bota aquelas almofadas, 3 travesseiros, 4 travesseiros, e some, né? Depois que inventaram pena de ganso, pena de pato, pena de não sei o que, travesseiro da NASA, travesseiro com vácuo, travesseiro de toda qualidade, pronto. Cada um que escolhe o seu, e é uma luta. Aliás, hoje para comprar as coisas está sempre muito difícil, né? Devido à variedade das opções. E deve ter um travesseiro chinês também, com alguns... Tem travesseiro com som, com chorinho, tem todo tipo. Então, escolha o seu, né? Desde que você atenda à condição de dormir. Vai para lá. Vai cá. Já. Francimar, você é o meu controle remoto. Voltou mais. Sou eu? Então vai. Olha mais gente dormindo aqui, né? Aqui esse rapaz apagou aqui no meio da sala. Esse aqui dormiu no chão. Aqui na praia, né? Tibau, né? Então bota aquela rama de rede lá. E aqui o que a gente vê muito, né? Lá em Natal, nós participamos de algumas atividades noturnas de sopão, e a gente nota muito a situação dos nossos irmãos dormindo assim. Semana passada uma jovem foi com a gente e disse: eu estou notando uma coisa muito estranha, muito desagradável nesse pessoal que dorme na rua. Eu digo: o que é que você está notando? Ela disse: um cheiro desagradável de álcool. Parece que as pessoas que dormem na rua, todas dormem alcoolizadas. Eu digo: eu não vou defender, mas você já experimentou dormir assim? Esses aqui até estão cobertos, ó, né? Mas você já experimentou encontrar um canto de parede, encostar sua cabeça e apagar e dormir? Então, talvez seja razoável compreender que eles precisem de um aditivo para dormir um pouco mais. Então, o nosso papel é tentar entender e amenizar a dor, né? O sofrimento, o abandono. Isso aqui é meu filho caçula, que dorme com os olhos abertos,
né? E com a boca aberta também. Ele é difícil de acordar, esse rapaz, viu? É difícil de acordar. Ele, já botaram o apelido dele de urso, porque ele hiberna, né? Ele não apaga não. E esses olhinhos dele aqui, aberto assim, é direto mesmo. Não sei por que ele tem essa habilidade. Eu digo, Paulinho, você parece que está acordado, a gente não sabe se está pastorando, né? Está olhando as coisas, está com os olhinhos abertos. Pois bem, vamos à situação. Porque para que serve o sono? Né? O sono é uma função fisiológica complexa, que acontecem muitas coisas dentro do nosso cérebro durante o sono, hormônios, enzimas, uma série de coisas, né? Quando nós reduzimos a situação energética do corpo, é natural, necessário ao organismo e ao cérebro, para restaurar um padrão ideal de funcionamento do corpo. Sem dormir, 2 cientistas resolveram fazer o teste de não dormir, e como não tinha um cobaia, porque ninguém quer ser cobaia numa situação dessa, eles 2 mesmos disseram, nós vamos ficar sem dormir. É claro que tinha que ter um garfo espetando toda hora para eles não dormir, né? Não pegar no sono. E eles foram indo, quando foi com 2 dias, eles estavam tendo visões, perturbações, estavam vendo coisas, começaram a ter delírio, começaram a entrar em convulsão e socorreram antes que eles chegassem até a desencarnar. Então, se uma pessoa disser que morre se não dormir, é literal isso. Realmente, nós desencarnamos se a gente ficar acordado. Mamãe, por exemplo, um dia desse me disse, meu filho, fazem 10 dias que eu não durmo. Minha mãe, né? Eu digo, mamãe, a senhora está batendo recorde, porque os cientistas dizem que aguentaram 2 dias, a senhora está com 10. Eu, aliás, fiquei pensando em levar a ser vigia lá da nossa empresa, né? Porque uma mulher dessa, ela disse assim, pois é, meu filho, 10 dias. Quando eu entrei no quarto, ela estava roncando, mas roncando bem, né? Aí eu pastorei assim, aí fui para a sala, quando ela levantou, eu digo, dormindo, né? Ela disse, não, eu estava acordada. Eu digo, então foi a primeira pessoa que eu vi roncar acordada. Então eu vou dizer tudo a papai porque é de propósito, né? Porque ele já reclama que é complicado você dormir com uma pessoa, né? Minha irmã, ela fica até um certo ponto, aí parece que quando ele vai chegando no estágio de ronco mais avançado, que ele pula de carro pequeno para carreta, né? Aí quando ele muda, aí ela muda para outro quarto, porque realmente daquele jeito, lá do lado de fora da casa a gente escuta o roncado dele. É um negócio sensacional. Devia ser aproveitada essa energia, sei lá, eólica, alguma coisa adaptada na boca dele para mover outra coisa enquanto ele dormisse. O sono tem importância fundamental para a maturação do cérebro e dos circuitos neuronais. Então, quando a gente dorme, os cientistas dizem que a gente aprende muito enquanto está dormindo. A fixação do que a gente estuda durante o dia tem que ser fundamentada durante o sono. E, aliás, muita coisa a gente aprende até durante o sono mesmo. Porque, como vocês podem ver, o sono tem 4 fases, né? Se a gente não tivesse esse quadro aqui para mostrar, a gente teria que ter um cochilo, que é aquele cochilinho que a gente dá assim de vez em quando, escorado por ali e tal, que muita gente diz que o cara é preguiçoso, né? Porque essa mania de dormir depois do almoço, todo cientista hoje defende o cochilo de depois do almoço, né? A ciência, todo mundo diz, é bom, mas houve uma época que ai de quem dormisse depois do almoço, era preguiçoso, não queria nada com serviço. Eu visitei algumas empresas em São Paulo que tem o setor do sono. A empresa dedicou várias poltronas, digo, rapaz, lá em Natal isso ia ser uma beleza, né? Várias poltronas confortabilíssimas. Então o pessoal almoçava e quem quisesse, com musiquinha clássica, bem baixinha, então a pessoa ficava deitada ali e dormia. Eu digo, isso é uma beleza. Isso, o rendimento aumentou muito, né? A pessoa vai mais reforçada e uma série de coisas acontecem do ponto de vista cerebral. Então, só para a gente fixar aqui a ideia, ó, acordado, seu cérebro está ali, vibrando. Vocês sabem que existe um negócio chamado eletroencefalograma, tudo tem elétrica, né, no nosso corpo. Tem química e tem elétrica. Então nós podemos medir as eletricidades dos músculos pelo eletroneurobiograma, nós podemos medir a eletricidade do coração pelo eletrocardiograma, todo mundo conhece isso. E podemos também medir a eletricidade do cérebro, né? E ele, pelo eletroencefalograma. E ele dá condições de você ver a frequência das ondas cerebrais. Então, quando a gente está acordado, numa condição normal, sem estar estressado, o nosso cérebro vibra em torno de 30 Hz. Hertz, para quem não sabe, é a unidade de onda, ciclos por segundo, Hertz. Bom, ninguém também, né? Eu sei que o pessoal é doido por física aqui, mas eu não vou insistir por esse lado, não. Então, na primeira fase, né, do cochilo, ele dura de 5 a 10 minutos. Então, se você tiver 15 minutos para cochilar, saiba que você não vai passar da primeira fase.
É igual ao vestibular, né? Vai ficar logo na primeira fase. Se tiver meia hora, hein? Se tiver meia hora, você tem condições de passar da primeira fase. E vejam que as ondas ainda são ondas razoavelmente altas, né? De 4 a 12 Hz. Eu sei que você tinha 30 Hz acordado, então, inclusive agora dá para você medir se está dormindo. Atenção àqueles que fingiam que estavam dormindo. Pronto, acabou essa festa. Quando você fingir que está dormindo, chega seu palhaço, sua mãe, coloca logo um eletrocefalograma na sua cabeça, mede as ondas, você está acordado, rapaz. Se você estiver com 30 Hz, não finja que está dormindo, não, que não está. Aliás, hoje não dá para fingir quase mais nada, depois desses tomógrafos aí. Mas enfim, de 4 a 12 Hz é o sono leve de 5 a 10 minutos. Na fase 2, o sono médio, que dura de 20 a 30 minutos, não é? As ondas são de 4 a 7 Hz. Depois vem a fase do sono profundo. Aí, ó, 0,1 a 4 Hz. Aqui é que são emitidas as ondas delta, né? Que são as ondas do descanso profundo, onde acontece uma série de situações no cérebro, no sentido de recompor a estrutura orgânica. Nessa fase aqui, do sono profundo. E depois tem a fase de 10, na fase REM, que escorregou para lá, mas agora escorregou para cá, mas está bom. Aqui é a fase REM, né, que está aqui embaixo. Ó. Na fase REM, o cérebro dispara de novo. Né? Então, se estava com 30 Hz lá no começo, aqui fica de 10 a 60 Hz. A respiração muda. Todo mundo que é casado aqui pode pedir para a mulher, ou a mulher pedir para o marido, para pastorar a fase REM. É a fase que seu olho fica mexendo dentro do coisa. Um dia desse um amigo meu disse: não, minha mulher mesmo não tem esse mal assombro não, de ficar mexendo o olho dentro do corpo. Ele tem, pastore. Ele disse: eu não posso pastorar porque eu pego no sono antes dela, mas eu vou tentar pastorar. Eu digo: pois peça ela para olhar você, se você também não tem a fase REM. Todo mundo tem. E detalhe, viu? É a fase em que você conversa, é a fase em que você sonha. Pode acordar uma pessoa no estágio REM, 100% das pessoas acordadas, 100% das pessoas acordadas no estágio REM, significa movimento dos olhos, 100% disseram: eu estava sonhando. Para que você me acordou? Né? Então, se você vê uma pessoa com os olhinhos mexendo dentro, pode, inclusive é a hora, dizem, né? Eu nunca fiz essa experiência, de você começar a perguntar os segredos. Um amigo nosso falava muito, a gente ia para os encontros na praia, né? Aí fazia os evangelhos de noite, ele começava: porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse para a mulher dele: encosta agora e pergunte, e você vai descobrir as coisas tudinho, né? Para a psicologia, isso tem um alcance profundo no psique da criatura, no acesso ao subconsciente, né? Mas vejam como a coisa é agitada. Alguns cientistas dos Estados Unidos, de Massachusetts, porque é um nome bonito de dizer, né? Massachusetts, eles fizeram uma pesquisa interessante. Colocaram uma pessoa no tomógrafo, deve ser uma coisa muito confortável, ficar ali dentro daquele túnel, né? E botaram a pessoa para dormir. Veja que essa pessoa realmente é boa de sono, né? Porque uma pessoa cochilar ali dentro. Eu dizendo isso, uma amiga nossa: eu dormi também lá. Eu digo: isso aí dorme em cadeira de dentista, dorme em tudo, quer dizer, né? Em qualquer canto está dormindo. Então pegaram 10 pessoas e colocaram dentro daquele tubo, todas conectadas, e colocaram para receber informações. Acordadas, eles começaram a mostrar imagens, e a pessoa só tinha que apertar masculino ou feminino no dedo. Muito bem, essas pessoas dormiram, eles identificaram que elas estavam dormindo de fato, as ondas mentais baixaram, cerebrais baixaram, e quando elas estavam em sono profundo, eles continuaram perguntando. Resultado: as pessoas responderam. Não com a mesma rapidez, mas continuaram respondendo. Sabe o que isso significa? Significa que muitas vezes, quando você gosta de dormir com a televisão ligada, não tem gente que gosta? Sei que não é o caso aqui, não deve ter ninguém aqui assim, não é? Tem gente que gosta de dormir escutando som, televisão ligada, né? E outras atividades assim acontecendo. Você não está dormindo, não está relaxando. O seu cérebro continua captando todas aquelas informações, e quando você pensa que está desligado, aí começa a ter os certos pesadelos, né? Os sonhos misturados, e não sabe o que foi. Deixa que aquelas informações que vêm pela via sensória, aquelas ondas, encontram resposta no seu cérebro, e você continua interagindo com o meio. Tanto é que a gente interage o tempo todo. Se você dormir, por exemplo, água caindo em você, você tem ligações de sono, né? A gente vai falar disso depois, por causa daquela água, por causa daquele meio. Então o nosso sistema sensório não desliga. Então a gente tem que dizer isso. Entenderam aqui as fases, né? Detalhe: depois desse tempo, volta o ciclo de novo.
Aí você volta, por isso que tem gente que é assim, você vai saindo, por exemplo, um amigo meu dizendo, rapaz, minha mulher eu acordo cedo, faço de tudo para ela não acordar. Só que eu saio, tem dia que eu estou saindo bem devagarzinho, ela faz, vai para onde? Eu digo, trabalhar, mulher, já está na hora. Mas tem dia que eu faço a maior bagunça e ela não acorda. Você tem que saber em que fase ela está. Porque se ela estiver aqui no sono profundo, pode derrubar a casa, que não tem problema. Mas se ela estiver só no ciclo, o ciclo voltou e ela está de novo no cochilo. Não é aquela hora que você faz se mexe, puxa o travesseiro, não faça zoada naquela hora que ela acorda. Ela vê tudo que está acontecendo. Mas se você tivesse, por exemplo, esses malfeitores, né? Ladrões, esse povo, tudo, eles tinham que ter um equipamento para identificar. Está em sono profundo, vamos levar tudo. Não é? Ou então, se o doutor está só cochilando, vamos esperar ela chegar no sono profundo. Né? Se houvesse tecnologia, seria assim. Né? Roubar na hora que a pessoa está em sono profundo. Gostou da ideia? Negativo. Muito bem. Vamos para a próxima é apertando e embaixo. Muito bem, isso aqui eu coloquei, é claro que ninguém vai conseguir ler, foi de propósito, né? Nem eu estou lendo, né? Mas apenas para a gente ter ideia de algumas coisas que eu não vou falar agora, eu vou falar no próximo, só para ficar mais fácil. Próximo, rapaz, esse. Dicas para dormir bem. Quando a gente dá uma dica para dormir bem, significa que você não pode fazer o contrário. São aquelas letrinhas pequenas dela dizendo, né? Para você ter cuidado com isso, quatro não é dica. Muito bem. Então, dá para ler também não, dá? Beleza. Mas eu vou ler mesmo assim. Então, olha aqui. Criar hábito de dormir todos os dias no mesmo horário. Com a modernidade, a gente não consegue isso. Tem dia que você dorme uma hora, tem que estudar mais coisa, tem que ler mais outra coisa, e você nunca tem a hora certa de dormir. Mas você não pode esperar o sono vencer você. Você é quem tem que se programar para o sono. Vejam que hoje nós temos uma incidência de doenças do sono altíssima. Eu ia até perguntar a Coter, Francimar, ao pessoal daqui, se tem aqui algum centro especializado em doenças do sono. Lá em Natal tem. E eu queria já saber exatamente para dizer, aqui tem também um centro especializado, porque não é brincadeira hoje dormir. Haja vista a quantidade de pessoas que estão precisando de remédio, né, desses remédios, para poder dormir. Lá em casa mesmo, mamãe, essa que não dorme de jeito nenhum, ela só usa o remedinho, que eu não vou dizer o nome também, porque um dia desse eu disse o nome, e uma senhora disse, como é o nome do remedinho da sua mãe? Eu estou querendo. Eu digo, não senhora, fica lá com a mamãe. Tá certo? Então a pessoa tem que criar realmente o hábito de dormir. Não pode dormir por acaso. Não pode dormir por acaso, porque a gente vai compreender que a hora de dormir é importante. É importante. É importante dormir, tá vendo? Antigamente dormia a pessoa que não queria nada com nada. Hoje a pessoa sabe que tem que dormir. Ei, vá dormir. É científico e é recomendado pelo médico. Né? Vá dormir. Muito bem. Então cria o hábito. 2. Reduz o consumo de estimulantes. Esse negócio de café, chá, tudo que tem coca, tomar um copão de Coca-Cola. Ixi, eu fiz isso a vida toda. Antes de dormir dava vontade de tomar uma Coca-Cola, ia lá. Aí eu nunca tive problema de dormir com isso. Café, tomo café antes de dormir, não tem. Aliás, às vezes eu acordo de noite, tomo café e volto para dormir de novo. Mas tem gente que é um problema. Minha irmã, o pessoal de redor disse, não, se eu tomar café de noite, já não durmo. Fico agitado, fico não sei o quê. Eu acho que eu já estou isolado de café, acho que deve ter sido isso. De tanto café que a gente toma, né? Não sei se é a cor também, porque a gente moreno pode ficar mais, não sei. Mas o fato é que, de uma forma geral, todos recomendam que você não vá comer coisas que vão lhe dar uma situação, tomar um Red Bull para ir dormir. Mesmo que jogar dinheiro fora, né? Vai tomar. Não, eu digo assim, você se programou com uma balada, não deu certo a balada, já está com Red Bull, e agora vai ter que dormir. É um problema, né? Vai ficar ali, virando e tal. Mas enfim. Regra número 3 aqui, né? As dicas. Tenha um colchão ou um travesseiro. Tem alguém que vende colchão aqui presente? Se tiver, ela já fica na saída ali para a gente fazer a propaganda, né? E já reverte os valores todos para o movimento espírita, mais ou menos, né? Então tem um colchão, um amigo nosso, eu me hospedei na casa dele e eu confesso que eu não dormi nada de noite. Porque aquilo não era um colchão não, aquilo era uns paralelepípedos, tudo emendado. E eu que sou magro, hoje eu estou até mais gordinho, mas eu sempre fui magro. O lado que eu me virava, doía. Virava para aqui, doía desse lado, virava para cá, doía aqui nas costas, de frente, a titela doía, tudo que era meu doía. Aí eu acordo, quando chegou já de manhã, eu disse, meu amigo, que colchão é esse? Isso é bom, né? Ortopédico. Eu digo, é uma beleza.
que ninguém vê que está defeito na casa dos outros, né? Mas que já tem o contrário, né? A rede, por exemplo, tem gente que não consegue dormir de rede. Eu fico tonto, me dá vontade de cair da rede logo. Se eu chegar no estágio REM, numa rede, é queda. Pode acreditar que é queda. Então é melhor botar um colchão debaixo. A senhora diz, você dorme de rede ou de colchão? Eu digo, eu durmo de rede, mas a senhora bota um colchão embaixo. No meio da noite eu pulo com o colchão, né? Mas a pessoa tem que encontrar o colchão na medida certa, né? A medida, hoje a tecnologia está altíssima, colchões de mola, ensacada, desensacada, helicoidais, tem a água, tem a ar, tem tudo isso. Né? Uma alta tecnologia no campo do conforto para dormir, certo? Esse negócio de tomar muito líquido também, principalmente, eu não sei se vocês têm essa tecnologia aqui em Mossoró, mas lá em Natal tem uma história de que a mulher tem que ficar mais perto do banheiro, na posição da cama. Tem isso aqui? Tem? Não, né? Ou é o homem que fica mais perto do banheiro? Porque todo mundo sabe que o homem urina menos do que a mulher, por causa da condição orgânica. A bexiga está lá, aí tem o ovário, tem aquela, né? A mulher tem mais estrutura embutida, vamos dizer assim, né? Então o homem, ele é mais resistente, demora mais tempo aí no banheiro. E faz sentido então que ele fique longe do banheiro e a mulher fique mais perto do banheiro, por ir muito. Quando está grávida, então, muitas vezes, né? A bexiga fica pressionada e vai muitas vezes. Recomenda-se que você tome pouco líquido. Para que se encher? Tem um amigo nosso, ele come uma melancia antes de dormir. Aí ele disse, eu passo a noite indo no banheiro. Eu digo, rapaz, melancia é água, né, rapaz? Aí fica complicado, não é? Tem gente que diz assim, faça exercício. Quanto mais você fizer exercício, mais você dorme tranquilo. Faça exercício desde que, falando que os cientistas recomendam, que sejam pelo menos 3 horas antes do sono. Esse negócio de você morrer de cansaço se deitar para dormir, todo mundo aqui que joga bola, já praticou esporte ou que pratica esporte, sabe como é. As pernas doendo, as costas doendo, não dorme. A não ser que tome um relaxante muscular, e aí vai. Mas se não, agora de manhãzinha e depois do almoço, ideal para você fazer um exercício bacana e que você vai dormir de noite. Eu, quando era pequeno, eu já fui menor, né? Eu escutava muita coisa de noite, né? Muita zoada, muito gemido, muitas coisas esquisitas do mundo espiritual que eu não sabia, né? E eu dizia, vovó, como é que eu faço para dormir de noite? Ela disse, meu filho, você tem que fazer muita coisa durante o dia. Aí eu acordava de 4h30 da manhã, ia para o roçado com os trabalhadores do meu avô. Enquanto eles capinavam 10, eu capinava 2, né? Enquanto a enxada deles era de 10 quilos, a minha era de 2, mas enfim, eu o dia todinho ali, quando chegava assim de 6 horas, de vovó, trabalhei e foi muito. Ela disse, então, meu filho, se deite, mas não esqueça de rezar, e pedir para Nossa Senhora do Desterro, que é quem protege de pesadelo, reze muito e vá dormir que você pega um santo. Quando dava 2 da manhã, os olhos abriam. Aí eu ia, vovó, acordei. Ela disse, esse menino não dorme não. Era um sofrimento terrível. Quer dizer, não tinha nada a ver com esforço. Eu me esforçava demais e quando chegava de noite, né, não conseguia dormir de jeito nenhum. E de manhã a gente fica naquele estado, né, quando não dorme. Muito bem. Evite dormir com o computador e a TV ligada. E o celular também, né? E o WhatsApp também. Esse negócio de pegar no sono dentro do WhatsApp, você não está dormindo. E outra coisa, aquelas informações, olha, o bate-papo continua. Né? Então, todo aquele palavreado, aquele teclado, aquela sua ansiedade participando do grupo. Um dia desse eu cheguei lá no bate-bola, nossa, o rapaz disse, a gente está com um grupo aqui de esportistas. Eu digo, opa, me coloca aí. Ele disse, você não aguenta. Aí eu digo, ele disse, é mesmo assim que eu lhe adicione, né? Eu digo, me coloca aí, rapaz, eu também jogo uma bolinha e tal. Aí ele me colocou, com 20 minutos tinham 145 mensagens. Eu digo, me tire, eu não aguento mesmo não. Agora tu imagina você de noite dando conta, diz que tem gente que tem 60 grupos, que tem, sei lá quantos anos. Aí como é que a pessoa dessa vai dormir? Aí quando vai dando cansaço, aí pega no sono com o celular aqui, acha que está desligado, acha que está desconectado, não está. O que você pensa que você vai descansar, você não descansou. Então nem computador, nem celular, nem televisão. O ideal seria mesmo escuridão completa, né? Tem gente que tem medo de ver alma, mas no escuro não aparece não. Pode ficar tranquilo, né? Como é que você vai ver uma alma no escuro? Tudo escuro. Entendeu, seu amigo nosso disse, rapaz, porque o escurão favorece aparecer alma, digo, alma luminosa. Aí é bom.
Não é essas almas que aparecem assim, fosforescente. Aí é coisa boa, não é trevoso, não é naquela escuridão. Apaga tudo, bota silêncio total, né? Abafa tudo e se desligue. Mas tem que dar uma preparada antes, né? Para poder dormir. Confortável, escuro, não vá dormir com o estômago cheio. Esse negócio, meus filhos, por exemplo, gostam de comer aquele sanduíche de 3 andares, né? Todo o x-tudo, do estudo, aí coloca aquela situação para dentro da barriga e depois vai sonhar, vai ter pesadelo, né? Vai sonhar com vaca, com boi, com touro querendo pegar a vingança do hambúrguer, né? A vingança do hambúrguer. Come com aqueles 3 andares, aí de noite é sonhando com os touros, com tudo que é de pesadelo. Vai dormir com a barriga seca, até porque quando você vai dormir com o estômago cheio, o seu sangue é todo puxado para ali. Como é que o setor de aprendizado cerebral vai se reforçar? O cérebro precisa de sangue durante o sono. Nós já vimos aqui que o coração bate no estágio REM, que as ondas são fortes no estágio REM, precisa de energia. E se você está com toda a energia concentrada na região da digestão, como é que você espera descansar? Vai ficar rodando para um lado do outro, aliás, nem de bruços fica, né? Porque o volume não deixa, né? Muito bem. Aqui por fim, esse negócio de utilizar o relógio. Gente, já que a gente falou do estômago cheio, o contrário também é complicado. Você dormir com fome não é bom. Você fica sonhando com galete. Né? No meu tempo de colégio militar, eu dizendo para papai, eu digo, papai, dormi muitas vezes morrendo de fome. Eu disse, mas meu filho, não diga um negócio desse a mim. Eu digo, pai, porque era verdade. Né? A gente me internava no colégio militar. Quando dava tarde da noite, comer o quê? Olhava para um lado para o outro, não tinha nem castanhola, amêndoa, né? Nos pés para a gente arrancar de noite. Aí bebia 3 copos d'água, fazia uma oração e entregava a Deus. Pedia a Deus que pegasse no sono, hein? Porque depois que você dorme, existem alguns hormônios que inibem a sensação de fome durante o sono. É só pegar no sono. Pegou no sono e pronto, não tem problema. É por isso que o pessoal que tem insônia, pessoal que dorme pouco, é tendência natural a ficar barrigudinho. Né? Os homens tendem uma pera, né? Fica aquela perazinha assim, né? E as mulheres também ficam redondinhas. Por quê? Porque de madrugada, como não dormiu, arrocha a fome, abre a geladeira e fica naquele sistema, né? Olha de baixo acima, olha, não, aquilo ali quer não, aquilo ali quer não, aquilo ali quer não. Se pelo menos começa o resto para não estragar, mas não, aí fica. Eu tenho um sobrinho que ele é perito de achar comida na geladeira. Às vezes eu abro a geladeira e não acho nada. Aí ele vem depois de mim, quando vê tá aquele cheiro bom no meio do mundo, eu digo, rapaz, tu achou o que na geladeira? Ele disse, rapaz, tio, eu não tenho sono não, de noite eu acordo, aí tenho que improvisar dentro. O que tiver, até gelo ele prepara, ele faz qualquer coisa. Mas ele, então se a pessoa não dormir, não se preparar um pouquinho, como um pouquinho, né? Uma barrinha de cereal, olha que negócio mais light, né? No meu tempo era uma barrinha de queijo com doce, né? Mas aí, como diz que o queijo, diz que o doce, né? Então, como uma coisinha mais leve, toma uma águazinha pouca também, para não precisar, e aí vai dormir, ou pelo menos vai se deitar. Quando se deitar, você tem que ter uma preparação toda especial, né? Você tem que dedicar um tempo a você. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos fugindo de nós. Nós estamos tentando escapar da gente. Já pensou? O cara diz assim, você não consegue conviver consigo mesmo, eu não aguento não. Eu fui dizer para um amigo meu, eu digo, se você tivesse um cara igual a você, você conseguiria conviver com ele? Ele disse, nunca. E eu lá ia me aguentar? De fato, nós temos dificuldade de aguentar a nós mesmos. Então, o que é que você precisa fazer? Preparar a hora para dormir. Separa um tempinho, separa 15 minutos, 20 minutos e dedique a você. Nesse momento você vai tomar um banho tranquilo, não é? Você vai fazer uma leitura sadia. No final a gente vai fazer algumas considerações sobre essa postura nova que nós temos que ter para dormir. Até porque logo depois vem os sonhos. Logo depois vem os sonhos. É uma consequência natural do fato de dormir, ou às vezes nem dormir direito, viu? Muitos cientistas acham que a gente só tem aqueles estágios estranhos no estágio REM, que demora um pouquinho, mas não. Os espíritos dizem que no primeiro cochilo você já pode ter algum fenômeno acontecendo com a sua vida, no capítulo dos sonhos. Então, se a gente fosse fazer uma retrospectiva, eu trouxe aqui alguns sonhos do Evangelho de Mateus, aquele sonho em que o anjo apareceu para José, e vejam a força do sonho. Vejam na Babilônia, na Hebreia, entre os romanos, o povo que sonhava mesmo, eram respeitabilíssimos. Você se lembra o que aconteceu com José lá no Egito, aquela confusão toda? Ele interpretou um sonho e mudou completamente o roteiro da história. Aqui no Novo Testamento,
Simplesmente José sonhou com um anjo dizendo: sua mulher vai engravidar e não é seu. Alguém aqui já teve um sonho desse? O cara ia acordar e dizer assim: como é, rapaz? Mas foi o que aconteceu, né? E ainda disse: mas nada temas, José. Quanto mais você quisesse ficar bravo, mais vou dizer: calma, nada temas, o filho não é seu, mas nem por isso você vai deixar de querer ele como filho. E foi assim que José. E também quando foi para fugir, segundo a teoria do Evangelho, há quem diga que nunca aconteceu isso, mas enfim, né? Quando ele teve que fugir porque iam matar todas as crianças, aí o anjo no sonho diz para ele: José, foge. Né? Tem gente que tem essa habilidade. Eu encontrei há um mês atrás com uma jovem que ela disse: eu tenho um defeito sério e eu preciso falar muito com você, mas muito, com muita urgência. Eu digo: é agora, com muita urgência é agora, nesse minuto, pode falar. Mais urgência do que isso não pode, né? Ela disse: é porque com quem eu sonho, morre. Eu digo: já sei, sonhou comigo. Para ter essa urgência toda, só pode ser que você sonhou comigo. Ela: não, não sonhei com você não. Eu digo: e por que a urgência de falar comigo? Não, porque se eu fosse morrer, era importante dizer logo, né? Ela disse: não, porque eu tenho que resolver isso. Aí começou a contar: fulaninho morreu, eu sonhei. Eu digo: rapaz, você está igual a mamãe. Mamãe, toda vida que sonha é aquela que não dorme. Toda vida que ela sonha, ela diz: meu filho, vai morrer alguém. Aí eu disse: vai, Deus. Sonhei com dente arrancando, aquela coisa toda, e é gente que vai morrer. No outro dia, quando ela liga o Jornal Nacional, morre não sei quem, ela não disse. Eu digo: mamãe, a senhora não erra nunca. Tem dia que ela sente cheiro de bebê dentro de casa, aí dorme, aí sonha: vai nascer um aqui. Quem é que está namorando a rochada aqui desse povo? Quem é que está esperando o menino aqui? Aí quando liga no telefone, nasce o filho de não sei quem, do príncipe lá na Inglaterra. Olha, não erra nunca, não erra nunca. Os sonhos dela sempre dão certo. Tem gente que é assim, né? Que dá uma importância. A semana passada ela estava irritadíssima. Eu digo: o que foi, mamãe? Isso, um sonho. Uma cobra olhando para mim. E eu parei e fiquei olhando para aquela cobra olhando para mim com aquela cara. Eu digo: quem era, mãe? Ela disse: não, era uma cobra. Eu digo: sim, do jeito que a senhora, a intimidade que a senhora está falando dela, eu acho que a senhora conhecia essa cobra, era conhecida. Ela disse: não, mas isso tem uma traição aí, tem uma traição. Quando a gente era pequeno, mamãe gostava muito de procurar. Quando a gente, papai militar, né, a gente ia se mudando. Quando chegava numa cidade, ela descobriu um terreiro rapidamente. Na outra semana, ela descobriu um canto acolá, descobriu um canto ali, vamos todo mundo lá. Eu digo: todo mundo? Ela tinha que levar todo mundo para o terreiro, aquele negócio. Eu me lembro quando ela chegava e dizia: eu quero fazer uma pergunta à senhora, mãe fulana. Aí ela disse, e eu dizendo: eu já sei qual é a pergunta. Meu marido tem outra? E a resposta também já sabe: tem, e é conhecida sua. A matar na unha, né? Eu até disse para ela, digo: mamãe, se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, eu ganhava, porque eu sei as perguntas e sei a resposta, tudo conveniente, né? Por isso que quem estuda Espiritismo já sabe dessas coisas todas. Aí Herodes, tarará, muito bem, o povo tudo sonhando, mas vamos embora. Olha, para quem acha que sonho é bobagem, apenas para a gente saber disso aqui, ó. A tabela periódica, o pessoal gosta de química aí, né, dos elementos e tal. Agora que a gente sabe que os elementos pesados todos vieram do espaço, das supernovas. Não é uma notícia boa isso? Que danada é supernova? Mas enfim, das estrelas que explodiram pelo espaço. Dmitri Mendeleev, o pessoal que fala russo aí, me corrige aí a pronúncia, né? Ele tentando descobrir como é que fazia a tabela periódica, tarará, tarará, sonhou com aquele quadriculado todo, acordou de manhã e disse: rapaz, será? Porque a gente desconfia do sonho da gente, né? A gente sempre acha que o sonho tem uma pegadinha, tem um negócio: rapaz, eu sonhei com aquilo, mas eu não sei não. Aí a gente fica desconfiado do sonho. É natural e importante. Para você não fazer como minha irmã, que sonhou comigo, na época que eu andava de motocicleta, disse: você vai se acidentar, e eu ainda vi a placa do carro que vai acidentar você. Eu digo: diga aí a placa, diga aí. Ela ficou um pouco esquecida. Diga a cor do carro. Ela também não vi direito, que era preto e branco o sonho. Eu digo: está ficando difícil. Ela disse: presta atenção. Era eu andando assim, eu digo: será aquele, será aquele? Ela disse: é certeza que eu vi o acidente nítido, é certeza. Eu passei 5 anos esperando esse acidente. Nunca, graças a Deus. Então a pessoa tem que ficar meio desconfiada, né? Na hora que sonha. Pois Mendeleev, ele sonhou e depois escreveu. E teve a coragem de dizer que foi um sonho. Detalhe, porque nem todos têm essa coragem.
Tem muito cientista que sonha com a informação, por isso que a gente diz que o mundo espiritual precede a tecnologia do mundo material, por isso que a gente diz que no dia que os espíritos quiserem, informações valiosíssimas virão até nós, que estamos esperando, questão 780 do Livro dos Espíritos, a evolução moral. A intelectual está bem, está mais ou menos, mas no dia que a evolução moral acontecer, ou seja, entendermos direito qual a nossa finalidade, a nossa missão, por que precisamos nos melhorar, aí as informações virão com mais facilidade do mundo espiritual. E ele sonhou, não é? E rapidamente, quando acordou de manhã, e para quem não conhece, quem não conheceu Yesterday, todo mundo conhece Yesterday, né? A roupa nova, a roupa velha cantou também, né? Fez a gravação. Está aqui, ó. Esse um aqui, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, dos Beatles, ele acordou com Yesterday na cabeça. Ele foi tão nítido que ele disse: essa música só pode existir. Eu escutei inconscientemente. Tanto é que ele chegou com os amigos, né, John Lennon, Paul McCartney, os outros dois, e disse: escuta essa musiquinha aqui. Para cantarolar, né? Aí ele disse: não, é muito bonita a música. Eu vou colocar uma letra, mas será que não já existe? Fizeram uma sondagem grande, porque ele era convicto de que aquela música já existia. E ele escutou ela completamente num sonho. Isso acontece com a gente demais, né? Eu uma vez trabalho com mecânica, né? E a gente de noite, eram umas 11 horas da noite, a gente tentando desmontar um sistema lá, uma transmissão de uma máquina, e um parafuso enganchou, não ia nem para frente nem para trás. O mecânico chegou para mim e disse: aconteceu um negócio aqui, a rosca é fina, lubrificada, mas não sai. E eu vou ter que cortar o sistema e desmontar todo o conversor e a transmissão. Aí eu disse: mas rapaz, ele disse: não sai, ó, veja aqui, não sai. Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos dormir, né? Porque nós já estamos cansados, vamos esfriar a cabeça. Amanhã, quando a gente chegar com calma, ele disse: eu não sei o que você está esperando acontecer amanhã, porque vai ficar enganchado, vai dormir enganchado e vai acordar enganchado. Aí eu disse: mas vamos ter fé, não é, rapaz? Ele: fé? Rapaz, aqui é mecânica, rapaz, aqui não tem nada a ver com fé, não. Eu digo: mas vamos dormir mesmo assim, né? Aí durante a noite, meu anjo da guarda, que também deve ser do ramo, chegou para mim e disse: Hércules, puxe pelo outro lado. E no sonho eu dizia para ele: tu é doido, é, rapaz? Puxar pelo outro lado não sai não. Ele disse: puxe pelo outro lado. Eu já acordei com aquele negócio, os dedos puxando assim a rosca do outro lado. Aí eu, quando chegamos lá, cheguei antes dele, né, que eu nem consegui dormir mais. Aí quando ele encostou, eu disse: você já tentou tirar pelo outro lado? Ele disse: sai não. Se não sai pelo lado de cá, por que vai sair pelo lado de cá? Eu digo: tire pelo outro lado. Aí ele pegou com a pontinha do dedo, tirou e olhou para mim e disse: como é que foi isso? Eu digo: se eu lhe disser, você não acredita? Ele disse: mas diga mesmo assim, quem sabe eu acredito também. Eu digo: de noite eu sonhei, meu anjo, enfim, alguém chegou e me disse que eu tirasse pelo lado de cá. Eu disse: rapaz, você é um bruxo. Na outra semana ele estava perguntando: eu preciso comprar um tamborzinho para frequentar lá? De nada, vai sem tambor mesmo. James Watson, né? Um dos cientistas mais importantes da nossa ciência contemporânea, porque foi ele quem estudou e propôs a forma como o DNA teria. Né? Vocês sabem que em 2002 encerrou-se o projeto Genoma, e nós hoje temos uma ferramenta fantástica de evolução a nosso favor. Porque nós sabemos tanto como é a cadeia, timina, citosina, aquela coisa toda, como nós sabemos como é que tudo isso funciona no ser humano. Inclusive chegamos à marca fantástica de descobrir que a variação entre um ser humano e outro não passa de 1/100. Já pensou que bacana? Nós não podemos bater no peito: eu sou melhor do que fulano. Quanto? 0,01. É o máximo que você pode ser melhor do que os outros. Que é a única variação que existe. E aliás, por chimpanzé, orangotango, aquela turma lá de trás, a diferença é de 1/10. Só 1/10, uma vírgula para cá. Então, essa ciência é muito bacana. E o Dr. Watson só descobriu isso porque dizem que ele sonhou de noite com as cobras assim, traçando assim uma com a outra. Não sei se era jararaca, aqui dá qual cobra? Qual cobra que está aqui em Mossoró? Sabe não? Jararaca. Aí ele sonhou com as cobras todas. Dizem as más línguas que não foi cobra, foi uma escada helicoidal. É bem diferente, né? Uma escada de uma cobra. Ou você sonha com cobra ou sonha com escada. É bem diferente uma coisa da outra. Mas enfim, quando ele acordou, ele disse que não esperou nem acordar. Ele de noite, quando abriu os olhinhos, ele disse: opa, deu arriscada. E no outro dia, quando ele chegou, ele disse: agora eu vou testar. E testou e o modelo funcionou. Uma informação científica valiosíssima para todos nós, né? Aí aqui também, que ninguém consegue ler, mas eu vou dizer mesmo assim, ó. O benzeno,
ele chama-se, é um nome bem interessante, Kekulé, parece nome da África, mas ele é russo também. Esse cara, ele descobriu um negócio importante para Mossoró, porque foi ele quem descobriu a ressonância na cadeia benzênica. Vocês sabem o que é isso? Eu vou dizer agora. Cadeia benzênica são 6 carbonos enganchados assim um no outro, que são a base da teoria da química orgânica. Vide petróleo, vide Mossoró, né? Não é daqui o assunto? Então ele foi dormir, esse senhor, Kekulé, e ele sonhou com cobra também. Olha, a gente fica matando as bichinhas e elas são importantes nos sonhos. Ele sonhou que 2 cobras ficavam do lado uma da outra, assim, olhando uma para a outra, né? E uma cobrinha vinha de baixo e mordia o pezinho da outra cobra. O pezinho não, o fim da cobra, né? Mordia o finzinho da cobra, e aquela cobrinha que estava do lado da outra, com os braços batendo assim no braço da outra, pulava para frente. Quem estudou química orgânica aqui deve se recordar disso, chama-se ressonância. É importantíssimo para a química orgânica e para todos os estudos da cadeia benzênica, dos hidrocarbonetos, do petróleo e etc, etc. Aí, foi sonhado. Ele acordou vendo as cobras tudo passando assim, né, desse jeito. Mas a estrutura do átomo também, a insulina também, e para não ficar uma coisa muito estranha, o Vingador do Futuro, o Exterminador do Futuro, aquele com Schwarzenegger, o nome do James Cameron, ele sonhou um pedaço de ferro assim se arrastando, com os olhos de fogo, pesadelo, né? Um negócio desse. E ele disse, mas rapaz, o que era aquele bicho? Veio do futuro. Ele acordou e escreveu o Exterminador do Futuro. E também esse filme agora do Povo Azul, Avatar, também foi sonhado. E Frankenstein, o cara sonhou com Frankenstein, acordou com um pesadelo de Frankenstein, disse, é uma senhora, ela escrevia o filme, escrevia coisa e disse, agora eu quero que ele apareça do jeito que era no sonho, que eu quero que o povo tenha o mesmo medo que eu tive. Vocês terem uma ideia de como o sonho interfere na nossa vida. Agora, interfere por quê, né? Muito fácil de se explicar. As questões do Livro dos Espíritos dizem exatamente isso. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal durante o sono, né? Quer dizer, e toda hora. Os espíritos dizem que a gente é doido para sair do corpo. Coisa interessante, né? Parece até paradoxal diante do instinto de conservação e da vontade de continuar vivo, materialmente falando. Mas diz que ninguém fica satisfeito, aprisionado, que a gente é doido por uma libertação. Então, no 401 ele pergunta, os espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta aos espíritos, durante o sono, a alma repousa junto com o corpo? E os espíritos dizem que muito pelo contrário. É aí que nós vamos ter nossa emancipação. É parecido assim, piloto de Fórmula 1 e o carro. Hamilton, campeão, tricampeão, né? Dizem que eu pareço com o Hamilton assim, quando eu estou assim, meio assim. Meu avô dizia, vocês neguinhos são tudo parecidos, eu vou dizer, né? Então, quando ele termina de correr daquele jeito, o que ele faz? Sai do carro e vai cuidar dele. E os outros vão cuidar do carro. Então, quando a gente vai dormir, é mais ou menos assim. O nosso corpo precisa de cuidados. E o nosso psiquismo, que nós chamamos de espírito, precisa de cuidados também. Então, muita gente dizia que o alimento da gente era só através do corpo físico, só através da boca. A gente sabe que o espírito também se alimenta. Nós precisamos nos nutrir, entre aspas, aqui no mundo espiritual. Então, os espíritos respondem aqui nessa questão, número 401, que nós vamos ter a distância. Desencarnou há um tempo atrás aí, um amigo nosso, trabalhador do movimento espírita, e depois de um certo tempo, a mulher dele, a esposa dele, ficou com 3 filhos pequenos, e ela começou a se queixar, uma queixa até procedia, né? Porque ela vivia no movimento espírita, ele também, o cara desencarna, por que ele não dá uma notícia? Olha, o cara já vive no centro, né? Já vivia dentro do centro espírita, ela também, não parecia muito óbvio que ele tinha que dar algum recado? Agora uma pessoa que nunca veio no centro espírita, vou já no centro espírita receber um recado, é mais difícil. Mas ela já vivia lá, ela disse assim, mas ele não dá um recado, não manda notícia. Aí um dia estávamos numa reunião mediúnica e um dos médiuns, amigo nosso, mandou um recado para ela. Disse, olha, seu marido está mandando um recado. Está dizendo que você preste mais atenção nos seus sonhos. Ela disse, sério, porque todas as noites ele está com você, conversa com você, passa orientação, conversa sobre os filhos, conversa sobre o futuro, trata sobre uma série de coisas,
e você não está dando a atenção devida. Você não lembra de nada. Ela disse, é só de um vulto, assim, aquele vulto. E quando eu acordo de manhã, parece que eu estive com eles. Pois atente para os seus sonhos, porque ele tem estado com você. Então, quer dizer, o mundo espiritual, quando você chega na hora do sono, você brinca de morrer. Dizem os espíritos que é um ensaio para a morte. E aliás, tem um paralelo muito interessante que Divaldo faz. Como é que você dorme? Dorme perturbado? Quando você vai dormir, fica todo se mexendo, todo se estribuchando daquele jeito, né? Não consegue nem sair do corpo, fica dentro ali da matéria. Você chega lá, se tivesse um olho espiritual, você veria o cara grudado no corpo, corroendo, ou então com a barriga cheia, ou então preocupado, as contas apagadas, duplicata vencida, porque isso é fim para tirar o sono da criatura. No tempo que o povo tinha Eliseu, né? Aqui no Mossoró, graças a Deus, não tem mais esse problema, né? Não tem mais crise, não tem mais nada. Mas antigamente o cara dormia preocupado com as contas. Hoje então quase ninguém está devendo. Então dormir preocupado, ele fica remoendo dentro do corpo daquele jeito. Não sai de jeito nenhum. Não se solta, fica ali preso, fica naquele, né? Deveria se emancipar, deveria sair um pouco mais, mas não consegue. Não consegue porque não se preparou devidamente para se deitar, né? Para fazer a sua oração, para se desligar os contatos. Existe hoje, né, alguns conceitos da psicologia importantes até para a gente dormir. Por exemplo, aquela habilidade de você voltar ao zero do seu estresse. Como é que chama isso? Como? Meditação é importante. Como é que chama aquela propriedade mecânica que você... Ninguém estudou isso aqui não? Pessoal da psicologia aí? Hã? Aproximar? Hã? Inércia. Como? Resiliência. Quem foi que falou? Fica eleito para os assuntos de esquecimento. Próximo já peço a você ajuda. Resiliência é a habilidade de você voltar ao zero. Não é? Claro que é uma deformação elástica, como a gente diz em mecânica. Mas no cotidiano você leva as pancadas, chega de noite, como é que você vai conseguir dormir? Cheio de preocupações, cheio de dramas. Não consegue se desligar de jeito nenhum. Né? E quando consegue se desligar, como não se preparou de jeito nenhum para aquele momento, vai para locais terríveis. Um amigo nosso mineiro ligou para mim e disse: "Ô Hércules", eu digo: "Oi". Rapaz, estava assistindo canal de televisão, aí parou de passar a programação que eu estava assistindo e começou a entrar uma mulher pelada. Eu digo: "Foi nada?" Ele disse: "Foi, rapaz, eu deixei aquela coisa correr, aquele povo passando, aqueles trem, mas quando foi de noite que as mulheres quiseram me perturbar." Aí eu digo: "Foi, eles quiseram me atacar de noite." Eu digo: eram as mesmas da televisão?" Ele disse: "Era parecida, elas tudo, quer dizer que não dá para a gente assistir." Eu digo: "Não, isso não é jeito de se preparar para dormir." Liga a televisão no jornal, a bomba explodiu, os refugiados escapando no navio, carará. Você vai dormir com aquele drama, aquilo vai afetar definitivamente o seu sono. E aí você vai ter aquele sono sofrido. Você diz assim: "Eu tive será que eu sonhei?" Você não sonhou, você ruminou, você trabalhou os dramas que você teve durante o dia só durante a noite. Desse jeito, você não vai aproveitar o que o sono tem de melhor, nem para o corpo e nem para o psiquismo. Tá certo? Tanto é que os espíritos dizem: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A pelos sonhos. Quanto mais tiver o sonho, Divaldo dizendo, né? Você se prepara para morrer do jeito que você se prepara para dormir. Se você tem alguém aqui, todo mundo aqui que já visitou pacientes terminais nos hospitais, né, de câncer e tal, na liga, tudo, devem ter notado que a pessoa que vive bem morre bem. A pessoa que teve uma vida harmônica, feliz, sossegada, quando chega num momento extremo, ela está igualmente sossegada. Mas se ela teve uma vida atribulada, naquele momento em que ela está perto de morrer, ela também está atribulada. Por mais que você fale, por mais que você argumente, ela continua sendo uma pessoa atribulada. Para dormir é do mesmo jeito, porque o sono é um ensaio para a morte. Né? Eu não sei se vocês já viram uma fotografia de vocês dormindo. É tão estranho, um negócio tão sem alma, né? Assim você olha uma foto de você dormindo, você diz: coisa mais oca, né? Coisa mais sem nada. Como a gente quando vai ver um cadáver, né? Cadáver, a gente vê aquela criatura ali e diz: deve ter sido fulano, mas não é mais, né? Teve um velório que eu fui que a senhora queria que eu beijasse o corpo, né? Ela disse: olha, seu amigo. Eu digo: estou vendo. Pegue no seu amigo. Eu peguei, pegar até. Beije seu amigo. Opa, minha senhora, peraí não, hein? Também. Beijar meu amigo. Beije seu amigo. Meu amigo não está mais aí não. Meu amigo, ela tá não, eu digo: tá não, tá por aqui. Tá por aqui, mas ainda não tá aí não. Não tá vendo não, minha senhora, que isso não é mais seu filho? Aí é só o oco, né? Aí não tá mais seu filho.
Aí ela ficou assim, quer dizer que ele está bem? Ele está bem, estava por ali, né? Participando do sistema de desencarnação. Então, quanto mais límpido for o seu sonho, quanto mais ativo for o seu sonho, mais você se emancipou. Divaldo disse que ele elegeu para ele que os sonhos preto e branco são sonhos sem futuro. E quando o sonho é extamanicolor, que hoje é conhecido como 4K, né? Quando o sonho é aquele sonho mesmo bacana, né? Com muitos megapixels, aí então você diz, esse foi um sonho, eu me liberei, eu me libertei, eu tive contato. Tem sonho que a gente sabe que é genuinamente espírita, né? Tem sonho que você acorda, eu não sei, todo mundo aqui tem experiência nesse setor, mas tem hora que você acorda de manhã, eu estive em tal canto, e foi mesmo, e foi lá, né? Eu tenho um amigo que ele chegou para mim e disse, rapaz, eu queria ver se tinha um jeito de frear a mediunidade da minha mulher. Ele tem a frase, ele tem outros sistemas de freio aí que pode... Ele diz, não, porque quando eu saio de noite, eu deixo ela dormindo. Mas quando eu chego ali, eu sei onde você estava. E diz direitinho onde eu estava, e ela acerta, rapaz. Essa mulher está me seguindo espiritualmente. Eu digo, está mesmo, não é? Nós temos notícia de pessoas que quando dormem, o casal, ele com intenção e ela com outra. Aí ela vai para um canto e ele vai para outro, né? Aí os espíritos dizem, será que cansa a atividade espiritual quando você tem uma atividade espiritual muito atribulada? Aí diz, cansa, você não descansou direito não. No livro Os Mensageiros e no livro Missionários da Luz de André Luiz, está tendo um curso no mundo espiritual, um curso, e envolve a gente, né? Todos nós. E quando vê, um rapaz faltou, né? O mentor disse, vá buscar fulaninho que ele está levando falta aqui no curso. Quando foram buscar o rapaz, ele estava enrolado com 3 espíritos, 3 mulheres no mundo espiritual. Eu me lembrei do meu filho, que ele disse que, quando ele era pequenininho, eu disse, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou espírito. Ele disse, você não é espírita não, espírita é mulher, eu sou espírito. Coisa de criança, né? Ele estava envolvido com 3 entidades femininas, sabe Deus como André Luiz, na sua descrição, a mediunidade de Chico, disse, em situação menos feliz, né? Foi só aquela frase, e foi uma luta. Eu imagino o vexame que ele não passou, né? Quando viu o mentor, bora rapaz! Já pensou que situação? Deixou-se enrolar com 3 entidades. Então, quanto mais sonha, mais se libera, né? Por que não recordamos sempre dos sonhos? Allan Kardec perguntou assim, por que ele não lembra de tudo? E que vantagem você tem em sonhar se vai esquecer? Acontece, caros irmãos, que quando você está no mundo espiritual, a capacidade sua de informação é multidimensional. Eu não vou dizer nem 4 dimensões, ou 5 ou 6, é multidimensional. Você percebe coisas que o cérebro físico não consegue absorver. Então, quando o psiquismo retorna para o corpo físico, ele reajusta aquilo em 3 dimensões. Pode, inclusive, deformar a informação. Você pode ter tido um sonho muito nítido no mundo espiritual, uma atividade muito intensa, mas quando vai lembrar, a estrutura física não dá condições de você se recordar daquilo. Então você tem aquela vaga intuição, né? Entre a Terra e o Céu, já que eu falei André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, uma jovem está para se suicidar. Muito sofrimento, o marido foi embora, os filhos passando fome, ela doente, e no dia que ela já preparou um remédio, um veneno para tomar, chegou o socorro lá do mundo espiritual, acuda que a mulher quer se matar, né? Se fosse aqui no sertão, era assim, vamos embora que a mulher quer morrer. Lá no Rio deve ser diferente, aí está querendo morrer, vamos ajudar, tal. Cada estado vai ter um socorro diferente. Aí quando veio, chegaram lá, tal, aí a menina, naquele estado, os espíritos fizeram logo um espasmo no braço, aí ela, puf, eu ia derramar o copo aqui só para dar o exemplo de como era, entendeu? Aí puf, aí o veneno já caiu, já derramou por ali, todo mundo já... Ela, para se envenenar agora, tinha que lamber o chão, é uma humilhação, né? Ela não ia morrer desse jeito, né? Aí ela já ficou daquele jeito, os espíritos introduziram um sono magnético, não é? Que existem sonos que são produzidos pelos espíritos. Muitos de nós aqui devem se recordar de ter acontecido aquele sono que veio, que você não pôde resistir e que tinha uma finalidade, aquele sono, aquela dormência. Se apoderou de mim uma dormência, quando veio eu apaguei. Quantas vezes não acontece isso na vida da gente, né? Então ela recebeu o sono magnético, foi retirada do corpo, né? E quando saiu do corpo, se encontrou com a mãe, que já desencarnada, e a mãe conversou com a filha, minha filha, não faça isso, tenha força, tenha fé, você tem que superar. O mentor espiritual também jogou energia. Resumindo, energia, que é mais energia, que é mais energia. Quando ela acordou no corpo, revigorada, e disse, eu tive a impressão de ter falado com mamãe. Tive a impressão de ter falado com mamãe. Veja, uma movimentação dessa
e ela, quando volta para o corpo, só lembra da impressão, né? E os espíritos até dizem, no outro dia, se sonhar de novo, quando chegar no mundo espiritual, recorda. Porque é um conjunto de informações, né, que você tem do mundo espiritual. Pois bem, por que não recordamos? Porque, infelizmente, nosso cérebro... Agora, tem gente que tem o cérebro afinado para isso, porque treinou isso. Tem gente que já nasceu com a habilidade de recordar bem os sonhos, né, e tal. O jogo do bicho, por exemplo, que eu fui tentar descobrir por que o jogo do bicho tem a ligação com o sonho. O jogo do bicho começou no Rio de Janeiro com um barão lá que inventou... Tinha um zoológico, o zoológico foi entrando em dificuldade financeira, aí ele inventou um joguinho lá com a cara dos bichos. Eu até queria saber por que peba não tem, né? Por que outros bichos não tem no jogo do bicho. Se fosse aqui no sertão, tinha que ter, né? Raposa, o que é? Mas eram os bichos lá do Rio, né? Outros bichos lá do Rio. Pois bem, aí eu buscando a pesquisa para ver quem foi essa primeira pessoa que sonhou. Ela deve ter tido um sonho, aí sonhando com um bicho, jogou, deu, é só sonhar que dá, né? Um amigo nosso sonhou com um gato lindo, ele disse, rapaz, eu olhava o gato olhava para mim, e no sonho eu já dizia, eu vou jogar em você, né? Mas só que o gato vinha, se aproximava e tinha um obstáculo assim, o gato dava um impulso quando ia pular e caía, né? Aí no outro dia ele jogou o gato em todas as possibilidades, deu burro. E o cara disse, você não interpretou direito, um gato desse que não calcula direito só pode ser burro, rapaz. Quando o Freud propôs a simbologia do sonho, né, não é assim uma coisa muito fácil, né? Eu li vários livros sobre simbologia do sonho para trazer para vocês alguma coisa. Mas digo para vocês, cada um tem uma história diferente. Esse negócio que eu falei da cobra de mamãe, eu disse, mamãe, o que a cobra dizia à senhora? Ela disse, que conversa é essa? Eu digo, dizia assim, não que cobra fala, né? Mas o que aquilo representava? Eu uma vez sonhei com uma cobra, ela enrolada assim, olhando para mim, e eu tentando pegar, ó o ninja, né? E eu tentando pegar a cobra assim, né? Dona Cécia, no sonho, né? No sonho. E eu não peguei cobra nem nada, mas eu acordei com a sensação que eu tinha que tomar uma atitude. No quê? Não sei. Haja, meu filho. Você não pode esperar a cobra dar um bote lá para cá, você tem que agir daqui para lá. E eu acordei e revisei todos os pontos do que eu estava fazendo naquele dia, para ver no que é que eu tinha que ter uma ação mais incisiva, mais imediata. Acho que sonho serve para isso. Serve para você ver no que você pode se tornar uma pessoa melhor. Interpretar, porque é fulano, é olho gordo. Né? Um amigo nosso disse, rapaz, cuidado com inveja. Eu digo, mas como o cara vai ter cuidado com inveja? A inveja é problema de quem tem, né? De quem vem de lá para cá. Como é que a gente pode resolver isso? Certo? O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Veja que Freud, quando lançou as suas teorias, já foi no século passado. E Allan Kardec fez essa pergunta no século retrasado. Mas já havia uma necessidade de entender a simbologia do sonho. Isso significa alguma coisa? Não significa? Mamãe tem 3 livros de sonho. 3 livros de sonho minha mãe tem. Quando eu disse que ia falar sobre sonhos, tome, meu filho, você vai ficar uma fera. Quando ela tem um sonho, ela abre o livro tudinho, cada um diz uma coisa, ela diz, agora não sei mais de nada. Eu digo, é claro, mãe. Não tem como você resolver, é com signo. Todo dia vai dizer uma mensagem, se você pastorar daqui a um mês diz de novo. Que ali eles fazem um sorteio ali para saber como é. É como esse negocinho que vem dentro do pastelzinho chinês, né? Tem gente que dá uma importância àquilo. Um dia desse eu nunca jogo na loteria, né? Porque eu acho que esse imposto eu não preciso pagar. Mas um dia, quando eu abri aquele pastelzinho do chinês, aí tinha lá, hoje é seu dia de sorte, e 6 números atrás. Aí também é demais, né? Aí vai os espíritos mandam para mim, dizendo que é minha sorte, dizendo os 6 números, eu não jogar, aí eu vou jogar. Aí eu fui e joguei. E não tirei, claro, né? Não precisa nem dizer que. Aí eu disse, mas eu vou pensando que ia me animar com o negócio. E por fim, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não é? Os espíritos respondem que você pode, numa cochilada, aliás, e tem muita gente que tem o fenômeno da vidência, ou da dupla vista, que Allan Kardec fala, só no primeiro cochiladozinho já fica com aquela sensação. Além de tudo, tem os fenômenos que nós conhecemos como morte aparente, né? A catalepsia, a letargia, que são fenômenos de emancipação, do sonambulismo. Tem gente que confunde o sonambulismo espírita com o sonambulismo, aquele povo que anda assim com a mão para cima, né? Madinha Zé, uma amiga nossa aqui do sertão, a gente tudo conversando ali na escuridão lá de Caicó, que nessa época nem luz tinha, eu já sou mais velhinho. Aí ela passou, aí pegou o ferro de engomar, que era um ferro desse que botava brasa dentro, disse que está voltando, né? Estão dizendo que está mais econômico do que o ferro comum. Tenho minhas dúvidas, você tem que estar soprando aquele carvão. Deixa eu ver se eu fiquei com cheiro de carvão não, mas enfim. Aí ela pegou o ferro de engomar, colocou e urinou dentro do ferro de engomar. Mulher sortuda que o ferro estava frio, né? E todo mundo ficou olhando assim. Ela foi, voltou,
E depois ela foi dizer que estava com um sonho, com uma vontade de urinar e não achava o canto. Porque nós sofremos uma influência do corpo físico muito forte nos sonhos, né? Se você dormir, por exemplo, numa cama molhada, você vai ter um pesadelo decorrente da cama molhada, né? Se você for dormir com fome, com sede, qualquer coisa fisiológica que você tenha afeta no seu sonho. E as impressões também, né? Uma notícia muito forte assim me deixa. Na época que morreu Leandro não morreu não, Leandro. Quando Leandro desencarnou, a mamãe ficou tão impressionada, todo mundo ficou, né? E ela impressionada, quando foi de noite, ela sonhou com Dom Pedro I, chegando às margens do rio, que certamente era o rio Seridó aqui, chegou lá e, independência ou morte, aí Leonardo aparece, não, é morte. Aí misturado Dom Pedro com Leandro e Leonardo, como é que uma pessoa pode... Aí eu digo, mamãe, esse sonho está desclassificado, pode tirar do sistema. Estão dando para ver essa alma aí? Durante o sono, né? O sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e morais, até forças morais. Ou seja, nós recobramos a coragem, o bom ânimo, a motivação, o otimismo que nós estamos precisando nesses dias. Precisamos demais da palavra otimismo. Acordar de manhã dando pinote da cama. Atenção, o pessoal que fica ligando soneca uma vez atrás da outra, né? Meu menino, para levantar, ele bota a soneca 4 vezes. Eu digo, ninguém aguenta, meu filho. Levante logo, como é que você consegue voltar a dormir? Não, são 10 minutinhos só, pai. Que motivação é essa? Não tem o que fazer, não. Quando você abre os olhos, se você estiver motivado, feliz, otimista, pula da cama logo e vamos fazer o que a gente tem que fazer, que tem muito por fazer. Esse período que nós estamos vivendo, essa transição que nós estamos vivendo é muito grave. Muitíssimo, todos os espíritos estão dando comunicações. Não só porque o Brasil está passando por esse período em que até aqueles que estavam muito motivados estão moderadamente desanimados, nós precisamos reacender o nosso bom ânimo. Os espíritos dizem que esse momento é tão grave. Eu assisti uma palestra daquele mineiro, Eurico não, o nome daquele rapaz que está fazendo palestra? Como? O nome do rapaz que está fazendo palestra agora lá de Minas Gerais? Quem foi que falou? Para assuntos espirituais é você. Para assunto tecnológico é ele. Haroldo Dutra. Ele faz uma matemática toda na palestra dele, gasta 1h30 só para dizer que esse período que nós estamos vivendo, toda luz que você acender é pouca, porque a escuridão é muita. Então, a mínima mudança de atitude que você puder ter na direção do bem, já conta. Diz ele que uma relação de 1 para 20, ó, o pessoal que gosta de ganhar, de investir na poupança aí, ó, né? O pessoal que gosta de ganhar rendimentos, 1 para 20, a mínima luz que você possa acender, não que a gente esteja atrás de resultados de 1 para 20, sei lá, mas que nós precisamos estar atentos a esse momento que nós estamos vivendo. Atenção, quem tem luz para acender, acenda. Deus fez a brasinha, nós somos um carvãozinho. Jesus veio, acendeu a brasinha, e o Espiritismo está soprando a brasa para pegar fogo o negócio. Nós estamos vivendo um momento em que quem puder brilhar, brilhe. E não é com grande coisa não, hein? Não precisa você virar monge, não precisa botar bata branca no lugar de roupa normal, nem chinela precata dessas de couro, não é? Para dizer que é ninja, que é monja, que é não sei o que, alguma coisa supranormal. Não, basta mudar um pouquinho de atitude, mudar o canal, tira do MMA, né? Tira do MMA, a revista, muda a revista, muda para outra revista, muda para outro livro, passa a página, um pulinho de nada. Não é muita coisa que a gente precisa fazer não, são 30 dias no mês, um dia você vai ajudar alguém, só um dia, e não precisa ser o dia inteiro não, 1 hora. Em vez de você comprar uma padaria inteira para ajudar os necessitados, você compra um pão. É pouquinho que a gente está falando. Os espíritos dizem, olha, não precisa mais ninguém ir para as arenas morrer queimado, nem ser pendurado de cabeça para baixo, nem ser comido pelas feras. Será que se fosse dizer isso para a gente aqui, alguém de nós toparia a situação? Naquela época os cristãos iam, só porque Jesus falou que a vida era eterna, ele acendeu a brasa. Mas hoje o Espiritismo está dizendo, vamos ter a honra de um dia ter participado desse momento que a Terra está vivendo, esse momento grave que a Terra está vivendo. Você pode bater no peito e dizer, eu vivi e contribuir com aquela época, porque é isso que os Espíritos estão contando conosco, nós, os pequeninos, imperfeitos, atrasados, recém-iniciados na era do autoconhecimento, da autoajuda, enfim, de todas essas energias que nós dispomos, enfim, fica por aí. Então, a hora, o refazimento moral que o sono dá,
É no momento do sono que nosso espírito se desprende do corpo físico, permanecendo ligado por um cordãozinho. O cordãozinho aqui ficou tão clarinho, né? Mas esse cordãozinho é quem diz que você ainda pertence aos números dos encarnados. Se a gente se encontrar aqui, vocês três aqui encontrassem com nós três aqui no mundo espiritual, olhando assim, vocês, todos os três ainda estão vivos, os três, encarnados, né? Porque eu estou vendo um cordãozinho saindo, então é sinal de que o corpo físico está lá esperando uma movimentação. O que acontece no sonho, experiências significativas durante o sonho. O sonho é bem pertinho, né? Capítulo 20 do livro dos domínios da mediunidade, né? Os espíritos, o sono provocado pelos espíritos. Ele fala aqui das situações em que os espíritos nos tiram do corpo, porque é preciso que a gente vá ter atividade. Olha, se você for dormir tendo uma convicção do que você quer fazer durante o sono, há uma grande probabilidade disso acontecer, embora que a sua vontade seja só da boca para fora. Se for uma vontade profunda, nós podemos aproveitar muito bem o momento de dormir. Não é bacana isso? Antes a gente achava que dormir era se largar, e agora dormir é aproveitar o momento. Aquele pessoal neurótico que diz que não pode perder tempo, pronto, aproveita agora desse jeito, tá certo? Mas como ficou claro esse negócio, né? Tarefas mediúnicas. Quando no nosso meio espírita, por exemplo, antes das tarefas de atividades espirituais, acontecem as atividades no mundo espiritual. Nós somos preparados no mundo espiritual na hora do momento do sono, para que no outro dia aconteçam as reuniões. Isso aqui é narrado no livro Diálogo com as Sombras, que foi um livro divisor de águas no que nós chamamos de diálogo com os espíritos, ou doutrinação, certo? E por fim, né, porque uma hora a gente tem que parar, né? Postura perante os sonhos. Então isso aqui foi retirado do livro Conduta Espírita de André Luiz. Ele diz o seguinte: encarar com naturalidade, né? Esse negócio de você mudar a sua vida porque sonhou com uma coisa ou com outra, questione sempre, né? Você nunca sabe se aquele sonho veio na medida do que você precisa efetivamente transformar. Você tem que ponderar tudo, aliás, o tempo todo, né? Extrair os objetivos edificantes, repudiar as interpretações supersticiosas. Esse negócio, rapaz, sabe o que esse sonho significa? Vai aparecer sempre alguém dizendo. Então tenha cuidado com a interpretação, né? Aí o cara diz, eu acho que esse sonho é por isso, esse sonho é por aquilo. Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, aquela mulher tem o que vocês quiserem saber sobre atividades durante a noite, pode ler a obra dela que vocês vão ver de tudo, não é? Ela contando que o pai dela estava muito doente e ela sonhou que Dr. Bezerra de Menezes apareceu para ela. Veja que é um sonho, já tem uma personalidade no sonho, né? Dr. Bezerra apareceu e disse assim: minha filha, eu sei como é que está a sua preparação para o fenômeno da vida que continua depois da vida. Ela disse, como assim? Aí ele, olha, aí apareceu uma casa muito velha, e essa casa caiu, ruiu bem nos olhos dela, na frente dos olhos dela, e no lugar daquela casa ergueu-se uma casa translúcida, iluminada, e ela entendeu que era o que ia acontecer com o pai dela, e acordou chorando de fato. Logo no mesmo dia o pai dela desencarnou. Noutra feita, ela sonhou, se desdobrou, né, saiu do corpo daquele jeito, e quando vê, ela viu umas imagens de um homem sendo trucidado em praça pública. E ela acordou com aquela imagem, disse, conversando com as pessoas do lado, disse, e onde era esse sonho? Disse, na Itália. Ela disse, na Itália? E você foi ter um sonho lá? E você conhece a Itália? Nunca tive nem notícia da Itália. Hoje, com o advento do Google, você vai para qualquer canto, né? E tem uma noção de qualquer lugar. Aí, quando foram exatamente 1 ano e meio depois, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial e aconteceu aquele problema do ditador da Itália, o Duce, né? E ela viu Mussolini do jeito que ela viu no sonho. Tanto é que ela ficou tão intrigada, porque você vê uma coisa parecida, é um negócio, mas você vê a mesma fotografia, ela deduziu que ela participou de uma aula de ação e reação no mundo espiritual. Outra feita, ela dormiu, quando ela foi se vendo numa altura, tudo muito bonito, tudo muito lindo, e ela gostando, porque isso deve ser muito bom, né? E foi se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando. Aí quando veio, foi perdendo altitude, quando veio, se viu numa região escuríssima, tenebrosa, complicada, e quando ela já estava cheia de pavor, um índio, um homem na figura de índio, tomou pelo braço e arrastou rapidamente para o corpo, e quando ela acordou no corpo, ela ainda viu o índio do lado. O índio disse, nunca mais faça isso. Sempre quando você for dormir, cuide das suas orações, apele para o seu anjo da guarda, se entregue a Jesus,
para que não aconteça mais esse tipo de coisa com você. E ela teve todas as habilidades. Imagine que Dona Ivone, quando ela tinha 2 anos de idade, morreu. E todo mundo, quando já estava o caixãozinho lá, tudo pronto para o enterro, a mãe dela não acreditava de jeito nenhum que ela tinha morrido. E ela saiu do ambiente que estava o caixão, foi para o lado e fez uma oração, pediu a Nossa Senhora, que ela tinha certeza que a filha dela não tinha morrido. E quando ela terminou de fazer a prece, quando veio a menina, começou a chorar. Aí ela disse: foi a primeira vez que eu tive letargia, a conhecida morte aparente. E depois disso, em várias reuniões mediúnicas, ela saía do corpo e o corpo ficava apodrecendo. Imagine, começava a feder, inclusive, começava a ficar com um jeitão de cadáver, enquanto ela é emancipada. Não sei se vocês já viram no Livro dos Espíritos, mas tem um estudo sobre o êxtase ou o estáticos, aquelas pessoas que saem do corpo e vão embora. Chico Xavier uma vez dormiu e quando abriu os olhos assim, era Emmanuel do lado dele: Chico, vamos dar um passeio. Aí pegou Chico pela mão, aí Chico disse: nós vamos para onde? Nós vamos dar uma volta. Espírito para dar a volta é negócio longe, né? Porque daqui para Natal é brincadeira. Aí pegou Chico pela mão e quando foi passando perto da lua, que Chico viu a lua assim, ele dizendo: meu coração, e volta para o corpo. Aí disse: Chico, você não está preparado para essas viagens. Mas se tivesse preparado, você iria poder ver muita coisa boa, né? Muitos de nós, a gente fez um estudo sistematizado um dia desses sobre viagens no mundo espiritual, esferas espirituais, e nós vamos dormir todos pedindo a Deus que um aerobus, para quem não sabe, são os veículos que tem em nosso lar, quem assistiu o nosso lar, né? Que um aerobus dê uma voltinha pela Terra e pegue a gente e vai dar um passeio pelo espaço. A gente só queria isso, coisa besta, né? No outro dia eu perguntando: alguém viajou aí, pessoal? Alguém foi? Não, fui não. Eu digo: rapaz, eu não tive condições de andar para canto nenhum, né? Um ainda sonhou montado num jumento, andando um pedacinho daqui para ali. Eu digo: mas não era o aerobus de jeito nenhum. Só se fosse botar o nome do coitado do jumento de aerobus, né? Mas a gente às vezes vai deitar com uma convicção fraca, mas se a gente realmente entender a importância do sono e dos sonhos, nós vamos ganhar esses 30% que nós perdemos. Muita gente pensa que a gente perde. Afinal, 8 horas de sono, 3 vezes 8, 24, 30% da vida da gente nós passamos dormindo e, quiçá, sonhando. Por que com esse entendimento que nós temos agora, nós não vamos aproveitar? Para relaxar direitinho, dormir e aproveitar de verdade. Os reencontros, já pensaram? A gente reencontrar com os parentes da gente que já partiram, e nós mesmos, enquanto turma. Quanta curtição a gente não pode fazer, né, no mundo espiritual? Combinado. Hoje, quando nós dormirmos, vamos todos continuar palestras melhores, evidentemente, lá no mundo espiritual, né? Vamos assistir outras coisas, vamos ser levados, e amanhã a gente já volta para cá preparado para o assunto. Que tal? Isso é perfeitamente possível de acontecer. Nós só não concordamos muito com esses irmãos, por exemplo, com a projeciologia. Projeciologia foi uma ciência lançada pelo nosso querido Valdo Vieira, que no começo psicografou lá de Chico Xavier e tudo, mas que eles conseguiram desvincular o desdobramento espiritual da questão moral. E nós espíritas, tudo que nós temos está preso à necessidade de nos tornarmos melhores, até na hora de rezar, né? Que Jesus mesmo dizia: quando fosse fazer uma oferenda, se reconcilia com o seu adversário e depois volta para a oferenda. Então o próprio Jesus foi quem nos ensinou isso, e desde então nós não conseguimos desvincular de jeito nenhum a atividade da necessidade da reforma moral. Bom, mas nesse ponto nós combinamos de parar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma, né? Foi isso, Pastor? Foi isso, Couto? É isso? Outro? Pode sim. Ah, tá ali. Bem?